Hoje vamos falar juntos aqui sobre o pós-bariátrica e principalmente sobre os segredos para manter a sua meta de proteínas. Eu sei que é um grande desafio atingir às vezes as metas propostas, saber se está consumindo a proteína adequada. Então hoje nós vamos desvendar esses segredos juntos, tá? Eu sou Isabelle Mastelaro, eu sou nutricionista, já estou trabalhando aí há bastante tempo com emagrecimento, né? É o que faz meus olhos brilharem fazer esse ajuste de rotina, poder ajudar meus pacientes a comerem bem, comerem melhor. Já trabalho com pós-bariátrica desde 2021, com a equipe multi. Vou contar um pouquinho para vocês como é que é esse trabalho, né, com o cirurgião, com a psicóloga. E tenho visto, na minha experiência prática, que a deficiência de proteína está prejudicando muito a perda de peso, a evolução, os resultados e principalmente a saúde óssea. A gente tem pacientes muito jovens com osteopenia, osteoporose, que estão sentindo perda de mobilidade, várias coisas por conta de uma má alimentação e uma falta de ajuste nas proteínas. Então, a gente vai entender como evitar esse processo hoje juntos, tá? Já deixo o convite aqui para vocês me seguirem lá no meu Instagram, @mastelaranutricionista, onde eu falo muito sobre isso, sobre rotina, alimentação, emagrecimento, sempre com estratégias práticas para a alimentação não ser um peso, mas sim uma coisa gostosa, né? Mais um prazer na nossa vida. Vamos para o nosso tema então, tá, gente? Quando a gente fala de proteínas no processo pós-operatório, a gente tem que entender que é um momento de adaptação, que tem uma perda de peso intensa, eu passo por uma dieta líquida, passo por uma dieta pastosa, e essa proteína da alimentação, ela vai ser essencial para quê? Para me ajudar a manter meu músculo, então a minha força, a minha resistência, né, minha mobilidade. A gente sabe que no pós-operatório tem queda de cabelo, a unha fica mais fraca, a gente vai passar por um processo de flacidez na pele, perda de gordura, de tecidos, né? Se eu tenho essa proteína boa, eu reduzo esses danos, eu consigo conter um pouco esse processo, né? Eu preciso ter uma boa imunidade. Se eu não tenho proteína, a gente já viu que o sistema imune fica mais deficitário, né? É aquela pessoa que ela tá sempre gripada, tá sempre muito cansada, ela tem às vezes alguma lesão, algum machucado, ela não cicatriza bem, até a própria evolução do pós-cirúrgico, né? Além da evolução da cicatrização da cirurgia, a gente tem às vezes alguma queda, alguma fratura, algum corte e essa pessoa sai prejudicada por conta de uma alimentação ruim, tá? Na prática, é como se a gente pensasse que a proteína, ela é o tijolinho da nossa casa, né? Nossa construção. Se eu não tenho uma proteína boa, um tijolinho bom, a minha estrutura está fraca. Qualquer coisa derruba a minha casa, qualquer coisa abala ali o meu sistema, né? Então a proteína ela vai fazer parte ali do nosso conjunto da alimentação e ela merece um olhar mais detalhado na rotina do dia a dia. Tá bom, Isa, entendi que a proteína é importante, mas quanto de proteína? Eu vejo que, principalmente, a gente tem muita informação na internet, tem esse medo, né? Que eu preciso consumir muita proteína, eu vou fazer uma dieta só de proteína. Então, quanto de proteína consumir por dia? Mais ou menos, a gente vai pensar em valores de 1 a 1,5 gramas do nutriente proteína para cada quilo de peso ideal desse nosso paciente. O que que isso quer dizer? Se esse paciente está mirando num peso de 100 quilos, é o alvo inicial dele, a gente vai fazer uma proteína de 100 a 150 gramas por dia. Percebam que é uma coisa adaptável, individualizada, não é um padrão que todo mundo vai comer igual. Homens e mulheres têm tolerâncias diferentes, o tipo de cirurgia, a tolerância, né, desse paciente por fases. As fases são muito diferentes. Nas primeiras semanas, quando a gente tem uma dieta líquida, esse paciente vai consumir quantidades bem menores de proteína, 20, 40 gramas por dia. Ele vai usar muito isotônico, muito suco, coisas que têm baixa proteína, e a gente vai complementar com um iogurte, com um whey protein, com alguma coisinha ali para garantir níveis mínimos, tá? Mas depois do primeiro mês, a gente já pode aumentar gradativamente até um valor cheio, até o valor total. Então, eu começo com um ovo, uma fatia de queijo, um pedacinho de frango, e eu consigo evoluir até uma rotina diária, onde o meu paciente consiga tomar whey, comer ovo, comer frango, arroz, feijão, carninha, né? Então, eu tenho um conjunto do dia super bom de proteína. Mas eu começo com alguns ajustes ali, eu não preciso começar com carga total, até para esse estômago novo, recém-operado, conseguir se adaptar, aprender de novo a mastigação, né? Todo o corpo vai passar por um processo de renovação, né? De recomeço, tá? Então, a dieta ela vai passar por alterações também, e é importante a gente saber fazer essa transição.
Quando a gente pensa nas proteínas, muitas vezes tem alguma intolerância, né? Nossa, Isa, eu não gosto de ovo, então eu não vou conseguir fazer a dieta pós-operatória. Nossa, Isa, eu sinto muita falta de arroz e feijão. Tem algum benefício de eu comer o feijão? Então vocês conseguem ver aqui que uma concha de feijão, ela agrega 5 gramas de proteína. O filezinho de frango já vai agregar 30, então é uma fonte vegetal e uma fonte animal. O ovo, que é pequenininho, tem menos volume, tem 6 gramas de proteína. Isso serve para quê? Para que vocês façam um conjunto. Ah, eu vou comer 2 ovos, um filé de frango, um copo de leite, eu vou bater a minha proteína. Então, o scoop de whey, né, o suplemento em pó, ele tem 12 gramas de proteína. Para muita gente é um jeito mais fácil, mais prático de incluir no dia a dia, de conseguir carregar, né, esse pozinho no trabalho, onde estiver, numa viagem. O queijinho, então, tem pacientes que ao longo da vida pararam de comer queijo, beber leite, comer arroz, comer feijão, e agora no pós-bariátrica vão se abrir para essa oportunidade de ter repertório, de ter opções. E aí, quando a gente fala de fonte de proteína, eu quero que vocês visualizem que o ovo, ele tem 50 gramas do alimento e 6 gramas da proteína. É o nutriente proteína. Então, frango é fonte de proteína. Eu estou comendo um filé de 100 gramas, mas ele vai ter 30 de proteína. Isso causa muita confusão. Na hora de calcular os nutrientes, a gente tem que olhar quanto tem da fonte ali do nutriente de proteína e somar tudo isso para atingir as 100 gramas, as 150. Então vejam que é possível, mas não é tão simples de fazer, né? É o papel do nutricionista calcular a dieta e colocar tudo isso. Mas eu já gostaria que vocês conseguissem enxergar como podem aumentar a proteína aí na casa de vocês, já começar hoje a fazer esse novo ajuste, tudo bem? E quando surge a dúvida em relação ao suplemento, muita gente pergunta: ah, eu preciso comer esse whey protein, né? Então, nossa, eu não curto suplemento, eu não sei se eu posso, se eu quero, né? Então, no começo do pós-operatório ali, logo no pós-imediato, a gente tem um whey protein que chama isolado, que é um produto que tem melhor absorção, que ele não tem lactose, que ele pode ajudar muito nessa fase de primeiros 15, 20 dias. Depois, a gente tem um whey protein concentrado que tem um custo mais baixo, que a gente pode complementar a alimentação ali e garantir a proteína do cliente tranquilamente, tá? Ainda a gente tem opções de ervilha, soja, arroz, opções para quem não gosta do leite, né? Não quer o sabor lácteo e quer usar um suplemento vegetal. Também é super possível. O que que é importante olhar? Evitar suplementos que têm muito carboidrato, que contenham açúcar, altos em gordura, que às vezes prometem um sabor gostoso, mas não vão oferecer nutrição como deveriam, tá? Na prática, leiam rótulos, peguem o produto e olhem quantos gramas de proteína cada 30 gramas daquele pozinho tem. Esse suplemento tem que ter pelo menos 20 gramas de proteína a cada 30 de produto. Isso é um suplemento de proteína em pó de boa qualidade, tá? Pode ser whey, pode ser colágeno, pode ser outra coisa, sem problemas. E quando surge uma dúvida em relação à quantidade, né, dessa proteína, eu tenho que pensar que o suplemento vai se somar com a comida. Então, eu tenho meu ovo, meu queijo, meu leite, o que que eu já tenho na minha dieta para depois complementar com proteína. Tem gente que está consumindo proteína em excesso e não está percebendo, está fazendo muita força, está fazendo muito volume de comida. Então, essa personalização para cada um, sua quantidade, faz a dieta ficar mais leve, né, mais fácil de seguir, mais atrativa. E aí, a gente também tem que pensar o seguinte, gente. Ah, eu tenho 100 gramas de proteína para comer no dia. Não adianta comer tudo de uma vez. O estômago novo tolera menos volume, eu preciso de tempo para digerir, para aproveitar, para otimizar essa proteína no meu organismo. Então, uma sugestão é pelo menos fracionar o montante de proteína em 4 horários. Então, no café da manhã, eu posso ter um iogurte, um leite, um whey protein, um ovinho. No almoço, eu tenho um pedacinho de frango, um arroz, feijão, um legume. No lanche da tarde, eu bato uma vitamina ou faço um ovinho mexido. No jantar, eu tenho um peixe cozido, grelhado, assado, com bastante legumes, né? Então, tudo o pós-bari pode consumir. Pode consumir um vinagrete, um tomate, um legume assado, refogado, um ovinho com tempero. Isso tudo faz parte do repertório. A gente vai aprender como fracionar para cada um e organizar uma rotininha saudável, sustentável, tá? Mas o legal é não ter restrições, né? Conseguir fazer um repertório grande, uma alimentação colorida e uma alimentação saborosa, né? Principalmente para conseguir se manter.
E você pode estar se perguntando assim, tá bom, Isa, entendi que a proteína é importante, eu já vou fracionar, já descobri as fontes, mas como eu sei que não tá bom? Se você está na sua casa pensando assim, será que minha proteína tá baixa? Será que eu preciso de ajuste? Como você pode começar a identificar? Uma queda de cabelo que está além do normal, só de passar a mão no cabelo, só de pentear um pouquinho, cai muito volume, tufos de cabelo ao longo de um dia todo, principalmente as mulheres sentindo uma perda de massa muscular, que é quando a gente já tá sem força, tem muita rigidez nos tecidos, né? Percebe que tudo dói, tá sempre incomodado, perdendo mobilidade para agachar, levantar, fazer pequenas tarefas, subir uma escada, muita fraqueza. Isso é o corpo dando sinais de que a proteína não tá legal. Além disso, uma imunidade baixa, aquelas gripes recorrentes, feridas, né? Tá sempre ali tratando alguma coisa, um organismo que está fragilizado. Pacientes que às vezes jovens começam a ter muita fratura, fragilidade óssea, vai fazer um exame, já tem osteopenia, osteoporose, já está num nível mais sério ali de comprometimento do organismo. Uma má cicatrização, um cortinho que já está semanas ali, que você vê que o tecido não se fecha, né? Que ainda tem uma dor, que tem uma inflamação. Muitas vezes é a proteína do seu corpo que não está agindo como deveria, porque está abaixo da necessidade, tá? Então, tudo isso são sinais de alerta para você buscar um nutricionista, buscar um profissional para fazer uma avaliação, voltar ao seu cirurgião, né? Ter o segmento bem pertinho, porque o pós-bari é um processo intenso e precisa desse cuidado. E falando em equipe, né? Muita gente pergunta, né? Ah, mas eu já tô com Nutri, ah, mas eu já tenho um médico. Aqui a gente entendeu que não é um profissional que faz tudo. É que o segmento, o monitoramento, ele precisa da avaliação dos detalhes. Então, na minha parte nutricional, é um monitoramento regular de níveis nutricionais. O que você está conseguindo comer, como estão os seus exames, a nossa avaliação física, não só peso, mas a circunferência abdominal, as medidas, a composição de gordura, de músculo, de água, né? E aí, quando a gente entra com a equipe, o cirurgião, a nutri, psicólogo, endócrino, psiquiatra, ortopedista, tem muitas demandas que vão surgindo no pós-bar e a gente vai trabalhando juntos. Por quê? Porque cada um vai conseguir auxiliar na sua área, né? Vai conseguir agregar alguma coisa nova ali e às vezes tem momentos, né? Às vezes o cirurgião está mais ativo lá no começo, e a Nutri nos primeiros 6 ou 8 meses, às vezes o psicólogo vai ser mais requisitado ao longo de 2 anos, 3 anos, porque esse corpo muda, a nossa imagem, autoestima, né? Tem muita questão ali. É uma transformação que a gente está passando ali no processo, né? E muitos pacientes se esquecem da importância da atividade física. Você precisa estar ativo para você conseguir manter seu peso, para manter a cabeça legal, para você manter a sua conquista de perda de gordura, né? A força, a proteção dos ossos. Então, seja em casa, na academia ou no parque, se a gente quer ter uma proteína legal, um músculo legal, eu preciso do exercício. Isso tem que estar internalizado em vocês. E da nossa parte nutricional, a organização alimentar vai ser a chave para o sucesso. O que comer de proteína, quanto comprar, como armazenar, qual quantidade, o fracionamento, é o papel do Nutri fazer esse caminho para vocês, tá? Isso tudo é pensando que o corpo, na cirurgia, passou por uma transformação enorme e o suporte do profissional é o maior aliado para fazer essa jornada ser leve, para ter resultado, para sentir de volta a sua vitalidade. Então, não tenham medo de procurar, não tenham vergonha, não adiem esse contato, porque o profissional é para te dar a mão e fazer esse caminho ser legal, esse caminho ser um processo de crescimento e desenvolvimento, tá? Então, vamos retrospectiva um pouco aqui desse primeiro contato, do que a gente viu, né, sobre a proteína, do que a gente conseguiu assimilar sobre a proteína no pós-bari. Então, fracionamento é essencial, distribuir ao longo do dia, não ficar tanto tempo em jejum, sem comer, né, ter esse cuidado com a proteína. A quantidade ideal varia, não deixem ninguém vender para vocês que vocês têm que comer 60 gramas, 80, 200. Cada um vai ter uma personalização individual de proteína, mas a gente tem uma base ali para se organizar. É preciso que vocês conheçam e se interessem mais pelas fontes de proteína, da comida, do suplemento, leiam rótulos, comparem, tudo isso vai dar mais autonomia para vocês se organizarem. E atenção aos riscos. Então, opa, eu já sei que tem vários riscos ali para minha saúde, para minha imunidade, para o meu osso. Deixa eu perceber se minha proteína está baixa ou não. Deixa eu entender, deixa eu ir atrás, fazer meus exames, buscar a Nutri, reavaliar, né?
porque isso tudo garante que vocês tenham um processo ainda mais saudável e que isso seja longevo, né? Vários anos com nova qualidade, com nova vida. Tudo bem? E deixa aqui o convite para vocês, então. Quem gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com alguém que está nessa fase também, que está no pós-bari, que está pensando em fazer, que quer conhecer mais como vai ser essa alimentação, né, depois da cirurgia. Ficou alguma dúvida sobre o consumo de proteínas, como fazer essa adaptação? Comenta aqui nesse vídeo que eu quero te ajudar nessa nova etapa e tirar mitos da frente, né? Deixar cada vez mais fácil esse processo de se alimentar. E, mais uma vez, não deixem de acompanhar meus conteúdos lá no Instagram, Mastelar Nutricionista. É sempre um prazer compartilhar informação de qualidade e poder facilitar o processo de vocês aí na rotina, tá bom? Nos vemos numa próxima, então. Espero que tenham gostado do conteúdo.